um programa Opinião no Feminino, todas as quintas-feiras. Olhamos com as convidadas do programa para alguns temas que marcam a semana. Eu conto em estudos com esta Sigaúk e também com Artemisa Franco, a quem agradeço a presença. E hoje, por ser um dia especial, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, devo desejar aqui os parabéns e também por esta via a todas as mulheres do mundo e de Moçambique particular. Mas não é efetivamente do Dia Internacional da Mulher que vamos falar. Vamos falar, já a começar, sobre o comunicado do Fundo Monetário Internacional que destaca a situação económica de Moçambique, onde avança que as perspectivas de crescimento não são das mais sustentáveis, tendo em conta que nos próximos anos ainda vamos ter um crescimento diminuto da economia moçambicana, ainda abaixo dos 5%. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional aconselha o governo moçambicano a ter que avançar em termos de políticas, em termos de reformas macroeconómicas, como forma de melhorar aquilo que seria o crescimento inclusivo. Eu vou começar consigo, esta Sigaúk, particularmente porque naquilo que eu disse nessa introdução, que é a questão das reformas que o Fundo Monetário tem estado a dizer que Moçambique precisa de fazer no sentido de melhorar aquilo que seria o crescimento inclusivo, particularmente a questão da diversificação da economia. Mas, entretanto, estes comunicados não podem ser olhados de forma isolada, porque tivemos muitos outros comunicados ainda este ano. Deve ser o terceiro, se não o quarto comunicado do Fundo Monetário Internacional. Em todos eles, o Fundo Monetário Internacional fala da questão da dívida oculta e diz que é preciso avançar ainda mais no sentido de se ganhar a confiança que se perdeu, neste caso com o governo de Moçambique. Tendo em conta que Moçambique precisa desse dinheiro dos parceiros de cooperação, onde o FMI faz parte, com vista a fazer reformas económicas que possam fazer um crescimento inclusivo, não há aqui uma contradição entre a falta do apoio do Fundo Monetário Internacional e este aconselhamento de dizer que é preciso que hajam reformas para que haja crescimento inclusivo, mas, entretanto, este apoio está suspenso e sem este apoio Moçambique não pode avançar em muitos aspectos em termos económicos. Mulheres do mundo, a Artemisa, aqui próxima, e todas as mulheres moçambicanas de forma muito particular e especial pelo seu Dia Internacional. Sobre este comunicado do FMI, eu noto que, apesar de não trazer, vamos lá, aquela boa nova que todo moçambicano, acho que o mundo também, que os nossos parceiros gostariam de ouvir, que já estão restabelecidas as relações entre Moçambique e o FMI. Apesar desta informação não estar lá, eu noto que o tom começa a ser mais suave. Noto também que este comunicado continua, sim, a dar o puxão de orelhas, mas também enaltece muitos passos que foram dados. Congratula o governo de Moçambique, como também incentiva ou encoraja a continuar ou a prosseguir nas reformas macroeconómicas, pese embora também esteja lá o acento tónico para a necessidade especial de se prestar atenção à responsabilização. Portanto, quer-me parecer que é um trabalho que está a ser feito de ambas as partes. O governo está a levar a sério, portanto, as recomendações do FMI, dos parceiros de cooperação, está também a perceber que, efetivamente, se quiser restabelecer a confiança
hora perdida, será necessário imprimir uma maior dinâmica e será necessário também dar respostas muito concretas para questões também muito concretas, especialmente este ponto da dívida, portanto, das dívidas não reveladas ao FMI e que criaram, portanto, toda esta situação em que Moçambique foi gradualmente perdendo a confiança e hoje é um país que claramente precisa de intervenção urgente. Por esta necessidade de intervenção urgente, por não estar a contar com o apoio, quer ao Orçamento do Estado, como a grande parte dos seus programas, é claro que alguns indicadores têm que estar deteriorados, ou pelo menos devem estar a precisar de uma especial atenção. E o FMI nota aqui que a questão, por exemplo, da dívida, do déficit privado continua acentuado e tem estado a aumentar dia após dia, que o nosso PIB, portanto, Produto Interno Bruto, tem estado a decrescer e vai continuar a decrescer ainda nos próximos anos, que há uma necessidade muito urgente de se fazer investimentos em projetos de infraestrutura, que há necessidade de se prestar atenção a um setor privado que neste momento encontra-se excluído. E nós sabemos que qualquer economia, para tornar-se robusta, gigantesca, precisa essencialmente de contar com o setor privado, precisa de ter pequenas e médias empresas, precisa de promover a sua economia, de ter uma indústria que presta atenção ao seu conteúdo local e por aí poder prestar serviços, como também diversificar a oferta. Neste momento não está a acontecer. Referimos até no programa passado que este setor privado já continua a trabalhar com o Estado moçambicano e está na situação de receber faturas submetidas há muito tempo. Está na situação de estar à espera, por exemplo, por reembolso do IVA. E não são empresas, vamos lá, super robustas. Portanto, estes atrasos sistemáticos no pagamento de faturas, em alguns casos até criam estabilidade. Exatamente, desestabilizam e criam uma situação em que elas não podem continuar a prestar o seu contributo para o crescimento da economia e também o mesmo Estado precisa desses serviços. Então, há uma situação em que é preciso reinventar-se e as respostas começam a ficar cada vez mais claras. Portanto, as reformas que eu sempre disse que não... algumas coisas não precisaríamos que fosse o FMI a vir aqui nos dizer. É claro que é preciso trabalhar muito a fundo para controlar a despesa pública. É necessário claramente que o lado fiscal, portanto, o governo tenha muito claro quais são as despesas que podem prosseguir, quais são as despesas que, embora legais, embora justas, precisam ser adiadas, porque a nossa situação não permite gastos que eu consideraria supérfluos. Então, toda esta questão deve ser em conta na gestão do dia a dia e da gestão macro do país. Portanto, eu noto que o FMI continua a dar, está menos, eu diria, se calhar assim, está menos encorajador, por exemplo, ou está menos otimista, seria talvez o termo mais correto, em relação, comparativamente, por exemplo, à última comunicação do governador do Banco de Moçambique, mas convergem na necessidade de a política fiscal precisar de reformas muito urgentes e também a questão, portanto, da responsabilização, de se precisar de uma atenção muito especial da Procuradoria-Geral da República, de forma muito especial, e do Governo de Moçambique no geral. Se vamos olhar para este comunicado, assim como o anterior do Fundo Monetário Internacional, fala mais sobre reformas fiscais, nesse caso reformas do lado do Governo, e pouco sobre reformas por parte do Banco de Moçambique. Poderia, de certa maneira, o Fundo Monetário Internacional dizer que o trabalho que está sendo feito pelo Banco Central é numa boa direção e que é preciso que os esforços que são implementados pelo Governo sejam acrescentados? Muito obrigado. Também vou na mesma esteira saudar a mulher moçambicana, em especial, e toda a mulher do mundo. Também saudar a tua mulher, a tua namorada. Cita, parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Bom, o comunicado do FMI, uma das coisas que eu retive naquilo que acham que Moçambique pode fazer é, por exemplo, falavam do alargamento da base tributária.
Uma das estratégias que o governo tem que repensar, aliás, é uma coisa que já se vem falando há muito tempo, é para alargar a base tributária, é tributar as grandes empresas. Só fazendo, se de facto tributarem com justeza essas grandes empresas, eu penso que a Moçambique vai conseguir ultrapassar a crise. Porque está a ver, apesar das sanções que estamos a sofrer... O FMI fala da questão da isenção do IVA para estas grandes empresas. Mas é exatamente isso. Então, onde é que se alarga a base tributária em relação a quem? Tem que ir buscar ao coitadinho, ao vendedor de mercado? Não, tem que ir para Moçambique poder sair desse sufoco. Tem que ser nas grandes empresas. Então, é preciso haver um 50-50 que Moçambique precisa de negociar. Mas também outra coisa que eu retive foi, saudaram, porque foi lançado ontem pelo Presidente da República, esta semana, o plano de combate à corrupção. Também estão a saudar a este coisa e também dizem que este seria também uma das questões que Moçambique teria que resolver, a questão da corrupção. Mas pronto, o facto de as autoridades agora estarem a agir em relação a corrupção na aquisição de bens e serviços é já um passo. A outra questão também, as reformas. Estes comunicados do FMI, em parte, parece que dizem que é preciso que Moçambique faça isso. O justo seria dizer, olha, ok, vocês estão a fazer isto, melhorem, vão continuar a fazer e nós vamos também ir abrindo, mas não estão a dar nenhum sinal. Andam a dar esses palpites e não sei o quê. Mas, se calhar, é uma altura de Moçambique também se reorganizar. Mas também, quer dizer, eles não dão sinal, mas também não há muitos sinais também de responsabilização deste lado, não é? Não há muitos sinais. Se calhar sinais. Seja por isso, né? 50-50, como disseste. 50-50, sim, mas os sinais do nosso lado é o que nós devemos dizer sempre. Precisam de começar a penalizar os grandes corruptos. Então, eles querem aquelas pessoas que de facto são as maiores responsáveis em relação às dívidas ocultas. Que isso, não sei se vai acontecer, eu duvido. Mas uma das saídas de Moçambique porque apesar dos pesares, o governo de Moçambique está a conseguir, mal ou bem, está a conseguir gerir a economia com muitas dificuldades, é verdade, mas está a conseguir adquirir. O que precisa, na verdade, é preciso, as reformas, por exemplo, no setor da agricultura, investir muito na agricultura é uma grande saída. Produzir bens alimentares para o seu povo é uma grande saída, é uma grande porta. Começar por não importar batata, começar por, está a ver agora com estas grandes chuvas, vamos ter fome. O tomate está a ir embora, as machambas estão a ficar alagadas, o pouco que se cultiva está a ser levado pelas chuvas. Até importamos listeriosa do Palónio, não é? Esse é outro assunto. Esse é outro assunto. Mas, por exemplo, também o que come também uma boa parte do orçamento moçambicano são as calamidades. Estamos sempre a gerir as calamidades. Deve ver quantos milhões Moçambique está a desembolsar já é momento, por exemplo, de ter um plano preventivo, investir num plano Marshall de prevenção contra as calamidades. É verdade que nós não vamos prevenir contra a chuva, porque a chuva, hoje, por exemplo, esta chuva que caiu, ninguém previa, ninguém esperava que caísse, mas se o governo começar a organizar-se, a ter um plano, por exemplo... Mas outras questões têm que ver com o saneamento do meio. Exatamente. Por exemplo, 25 de setembro já fica um rio quando chove. São questões que é preciso começar a saneamento do meio. Estou a falar de 25 de setembro, está a falar também de Eduardo Mondlane. Exatamente. Não é? Ficam rios. Porquê? Porque as valas estão entupidas. Então, naqueles momentos de serenidade, que não há chuva, não sei o que, é preciso ir começando... Por exemplo, uma das coisas que podem fazer, estou sempre a ver que estão sempre a reassentar as mesmas pessoas, o que podem fazer é que quando retiram as pessoas de uma determinada área, destruir as casas.
queimar as casas, destruir, não permitir, mas deixam as casas ainda, então o que é que fazem? Saem, são dados os terrenos, vendem, voltam outra vez. Nós estamos sempre a gerir as mesmas pessoas. Então penso que esta é uma das coisas que, é uma das saídas que Moçambique pode ter em relação a... Mas eu acho que também o FMI, às vezes não percebo, não entendo bem o que é que está por detrás disto, porque dão muitas dicas, dão muitas sugestões, mas entretanto continuam a fechar as portas. É verdade que eles querem a responsabilização, e não sei, mas também tem que pensar que estão a punir todo eles continuam a parecer de cooperação. Só não estão a financiar mais porque não há esclarecimento em relação a estas dívidas. Eles querem que essas dívidas sejam esclarecidas de forma definitiva, mas continuam a parecer de cooperação de Moçambique, não é? Um parceiro que vai te fechando as portas, vai te empurrando ao abismo. É um parceiro, sim senhor. Mas penso que, em relação às dívidas, eu penso que é uma questão muito política. Não estou a ver, sinceramente, com toda a honestidade, não estou a ver esta responsabilização do jeito que eles querem. Não estou a ver. Muito bem. Eu volto para si, particularmente em relação a esta questão dos grandes projetos. É um assunto muito antigo, mas tem a mesma precisão de que era preciso cortar as isenções fiscais que muitas das vezes são altamente benéficas para os grandes projetos, ao invés de ser para as pequenas empresas, para as pequenas e médias empresas, e tributar ainda mais, tendo em conta que o peso fiscal para essas empresas já é extremamente alto. Eu penso que aqui alguns esclarecimentos são necessários. Às vezes o que nos chega é que todos os grandes projetos chegam aqui imposto zero, isenção, e que só chegam, implantam-se e vai embora. Mas, às vezes, uma leitura atenciosa de todo o processo, chegamos à conclusão, essas empresas pagam impostos. O que elas fazem, muitas vezes, e eu penso que é normal, até mesmo para que nos tornemos atrativos, é dar algumas facilidades por determinado período de tempo, para que os projetos se instalem e comecem, portanto, a produzir, podemos assim chamar. Penso que isto é aceitável. O que nós precisamos, como país, como Estado moçambicano, temos que prestar atenção é, à medida que os projetos vão ganhando forma, vão ganhando sustentabilidade, vão estando lá, o que é preciso renegociar. Porque fazer contratos extremamente blindados, vamos lá, por 50 anos, efetivamente pode ser prejudicial. Porque há 50 anos muitas coisas alteram-se, não é? Não devem alterar drasticamente para um projeto milionário que exige muito investimento. Por exemplo, a indústria extrativa é uma indústria extremamente onerosa. Portanto, são investimentos de bilhões de dólares e que o seu retorno também leva a algum espaço de tempo. Portanto, assim que a empresa ou o projeto está lá instalado, deve haver espaço para se repensar e voltar a reavaliar, portanto, a sua forma de funcionamento. Eu penso que isso é aceitável. Não concordo com, vamos lá, 50 anos a viver como se isso fosse um paraíso fiscal. Não. Concordo com algumas isenções, mas as empresas continuam a pagar impostos. Portanto, há impostos que são devidos. Onde a empresa se instala, tem que pagar os seus impostos. E vai negociar isenções em áreas muito específicas. Importação, por exemplo, de maquinaria específica. É possível negociar isso, porque sem essa maquinaria, o projeto não tem como ficar em pé. Isenções, por exemplo, vamos lá, para a fixação de tecnologia de ponta, que nós não temos. Portanto, sem essa tecnologia, determinado projeto não tem como fazer o start. Portanto, aí sim, são questões muito pontuais. Mas, de novo, insisto, é preciso ter sempre em conta o horizonte temporal. Os nossos recursos são finitos. Portanto, o melhor momento para tirar maior benefício é exatamente quando estes projetos se instalam e quando começam a explorar e começam a exportar. Outra questão também é que muitos destes recursos
saem de determinada região e vão, portanto, são processados até no estrangeiro, voltam. Portanto, é o que se passa, por exemplo, com o nosso gás. O gás de Temano, o gás de Pando, não é? Já era tempo de olharmos com mais cuidado e ver o que é que aconteceu naqueles contratos. Na altura em que eles foram negociados, fazia sim muito sentido, a nossa situação era aquela, mas hoje, quais são as situações que podem ser alteradas? Eu penso que esse cuidado devia sempre estar sob controle do Estado moçambicano, no sentido de, num horizonte temporal específico, voltar a renegociar, olhando para as questões muito concretas. Gostava de fazer um remarque também aqui com a questão da corrupção. É uma das questões que eu acho que não precisamos de consultor nenhum, para não falar do FMI, para nos chamar a atenção para os malefícios, quanto aos malefícios, portanto, da corrupção. Qualquer um de nós sente no dia a dia o que é que isto significa, quer divisas que se perdem, como também desincentivando quem dia a dia trabalha. Dou um exemplo, eu gosto de dar um exemplo muito simples. Para quem trabalha no porto, por exemplo, ou, vamos lá, lida com pescado, nós temos o camarão como uma das nossas commodities. Se eu estou envolvido, sou ali um fiscal e a única coisa que me ocorre, porque estou desanimada, é receber um documento que diz que aqui tem 3,5 toneladas, nem sequer verifico, não faço nada para aferir se são realmente 3,5 toneladas e faturo ou cobra-se pela exportação de 3,5 toneladas, quando na verdade tem ali 15, por hipótese, e mais outras espécies que, para além do camarão, que se diz estar a ser exportado. Quanto de divisas nós estamos a perder e que não beneficia ao país, não beneficia a todos nós, mas eventualmente a uma, duas pessoas. Portanto, são estas questões que eu penso que era necessário que se repensasse até formas muito, mas muito duras mesmo de penalizar. Começando do caso mais ínfimo para a grande corrupção. Há muito que se perde. Este país tem recursos. E se nós olharmos como estamos a viver, portanto, desde que o FMI decidiu retirar o seu apoio programático, é basicamente de fontes internas. Quer dizer que é possível. E sempre a pressão que estamos a ter agora, sem estes holofotes e a busca de pega aqui, paga ali, crise de salários ali, portanto, a fazer de forma muito monitorada, programada e com a necessária monitoria, eu acredito que era possível fazer muito melhor e planificar de forma excelente a maneira como nós extraímos todos os recursos, não só naturais, como também fazemos a realocação, como exportamos, inclusive a renegociação de todos os contratos que nós temos em curso e os futuros. Hoje, por exemplo, qualquer projeto que queira vir para Moçambique, a negociação tem que ser célere, porque logo a priori estamos a pensar nas mais-valias. E é um dinheiro que já foi gasto. Não é um dinheiro que tu vais receber, vais ter ali, se calhar até acordar, como eu costumo dizer, ficar a olhar para ele ali, se for numa conta, ficar a contar os zeros e ir planificando o que fazer, como fazer, com quem contar para materializar isso. Não, é uma aflição terrível que tu já tens credores a bater a porta há muito tempo. Portanto, é um dinheiro que só passa, não é? Então, mesmo que as condições não sejam excelentes, vale qualquer esforço, porque o país está bloqueado, está aflito. Portanto, eu penso que esta questão da corrupção, em especial, poderia ser tratada de outra forma e, portanto, o Presidente da República, quero acreditar que tem igual perspectiva. Portanto, ao lançar estes planos, quero acreditar que a ideia dele é que todos nós, os servidores públicos, mas também nós deste lado, porque não há corruptos sem corruptores. Não há. Então, nós também deste lado temos que perceber que aqueles semeticais que nós damos vai crescendo e se calhar estamos ali a criar um pequeno monstrinho que vamos achar que é o nosso jeitinho moçambicano, é assim que se vive e fica um grande problema e no final do dia estamos todos a acusar-nos, estamos todos a achar que a responsabilização deve cair na cabeça daquele lá. Quando eu também sou agente desta corrupção. Exatamente. Então, eu penso que estes pequenos programas hoje parecem redundantes, parecem não fazer sentido. Mas há 2, 3 meses, se a memória não me falha, o Presidente da República teve um encontro igual com inspetores gerais, portanto, eu chamaria gestores de linha intermédia,
dos ministérios, secretários permanentes, inspetores gerais, e parecia um exercício sem valor. Mas é muito importante. Se um inspetor-geral do Ministério das Pescas consegue perceber qual é o poder que ele tem, de que forma a sua ação responsável pode trazer divisas para o país, se portanto, o mesmo acontecer com o pessoal no Ministério do Interior, se o mesmo acontecer com o Ministério na administração estatal, onde nós vamos ter, portanto, questões muito concretas, em que não vai entrar ninguém nas fronteiras moçambicanas sem que esteja efetivamente de acordo com as nosso regulamento. Não vão passar por Pontas de Marfim sem que ninguém saiba. Não vão sair contentores de madeira não processada. 20 contentores de 22 pés, que ninguém vê, que ninguém percebe o que é que aconteceu. E são recursos a sair e depois ficamos aqui a dizer que a culpa é dos outros. De quem? Se de repente nós todos ficamos cegos. Todos nós recebemos salários. Todos nós temos tarefas, temos responsabilidades, temos deveres, temos obrigações, mas achamos que o controle destes aspectos cabe ao presidente, eventualmente a 1, 2, 3, 4 ministros que nós achamos que são privilegiados. Não pode. Então, eu penso que se nós assimilarmos estes discursos e entendermos que não é exigência do FMI ou dos parceiros, mas é a maneira como nós deveríamos sempre portar-nos, é a nossa maneira, a maneira com a qual nós devíamos assumir que somos, penso que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. Muito bem. Eu volto para si, Artemisa, ainda sobre este comunicado do FMI, particularmente quando destaca a questão da vulnerabilidade que os bancos comerciais estão a ter em relação ao governo devido à dívida interna que tem estado a subir. A maior parte dos bancos tem a dívida, neste caso, do governo em termos internos, mas também associo a isto ao fato de, nesta semana, as empresas de construção civil terem dito que 50% delas terão entrado em falência, em parte por falta de pagamentos por parte, neste caso, do Estado. Numa situação como esta, podemos dizer que o Estado é um agente da crise. É verdade. O Estado, de facto, está a dever muito dinheiro. Há muitos construtores que estão a entrar na falência. Não só os construtores, os fornecedores de bens e serviços, aqueles que fornecem. Há muitas instituições, por exemplo, a própria autoridade tributária, às vezes, pelo menos ali na Matola, verifica-se, às vezes, falta de papel, falta de aqueles formulários que porque os fornecedores não estão a fechar, exatamente porque o Estado está em dívida. O Estado está a dever milhões de dólares a vários fornecedores do setor privado. E, de facto, o setor privado está a ficar porque o Estado é o maior comprador. Isto é por causa disso. O Estado é o maior comprador. Se formos a ver aquilo que o Estado compra, ninguém mais compra. Então, as pessoas fornecem serviços, o pagamento é lento, ou demora, ou... Não acontece. Não acontece. Acaba acontecendo, mas muito tardiamente. Imagina uma pessoa que vive daquele negócio. Se está a dever muito dinheiro, ele, claro que não vai conseguir aguentar. Entretanto, querem alargar a base tributária para esses mesmos. Alarguem a base tributária. Eu insisto que a base tributária deve ser alargada para os megaprojetos. Logicamente que a banca também não vai aguentar, porque as pessoas, muitas pessoas estão a fazer negócios porque vão buscar o dinheiro no Estado, vão buscar o dinheiro, nos bancos. Então, se o Estado não paga, eles também ficam sem poder pagar as suas prestações aos bancos. Então, é uma coisa que se faz em cadeia. Mas uma das coisas que o Estado podia fazer, indo na esteira do que a minha colega estava a dizer, era se concentrar, por exemplo, na cadeia de valores. Falamos, por exemplo, do Massazol, este que tinha um contrato de 25 anos, foi renovado já para não sei há quantos anos. Já era momento de Moçambique poder fornecer o gás a Sazol, mas também ter pequenas indústrias que reaproveitam
uma parte daquele gás. Por exemplo, gás doméstico, já anda a falar do projeto de gás doméstico já não sei há quanto tempo, até já perdi a conta, já andaram a fazer canalizações e não sei o quê, subterrâneas, a dizer que estão a passar os pipes para a passagem do gás, nunca mais acontece. Não, mas há uma promessa que até antes do primeiro semestre já teremos gás canalizado nas Dama Maputo. Mas é o que eu estou a dizer, que se investir nesta cadeia de valores, em vez de a Sasol pegar na mangueira e ir lá, onde sai o gás, pôr a mangueira e o gás está a ser canalizado diretamente, não há um reprocessamento, um aproveitamento. Eu penso que isso é pecado, no mínimo é muito pecado, é um pecado muito grande que se está a cometer. Quem diz Sasol, diz muitas outras pequenas indústrias. Por exemplo, o carvão também está a ser exportado assim, a bruto. Sem ser processado. Sem ser processado, exatamente. A África, se for a ver, uma das grandes crises que a África sofreu em todos os tempos é a importação de mão de obra matéria-prima não processada. Este é o que faz empobrecer este continente, que é um continente super rico. Mas como é que um continente... Imagina, eu fiquei muito agastada quando vi a reportagem da STV, desculpa passar a publicidade, em que continuamos a ser roubados, a madeira continua a ser roubada, e exatamente pelas mesmas pessoas. São empresas chinesas que estão aqui, até quando são entrevistados, têm uma arrogância, exatamente, e não é um circuito muito complicado de desfazer. Por que não se desfaz? Continuam a importar, continuam-se a ver caminhões na estrada, a trazer touros de madeira, não naquelas medidas. Mas o que está a acontecer com este Estado? Ninguém percebe. Então, é por isso, quando tu falas da corrupção e veres que há casos muito gritantes, muito lógicos, a gente fica a começar a pensar, mas afinal o que está a acontecer? Então eu penso que o Estado tem que ir, sim senhora, buscar o dinheiro naquelas grandes empresas. A tributação... Não estamos a dizer que tem que debilitar as empresas porque elas precisam de trabalhar para poder deixar os lucros e também ganhar dinheiro. Ninguém investe dinheiro para não ganhar nada, mas penso que o Estado tem que renegociar aqueles contratos. Eu às vezes começo a pensar que, será que o Estado, aliás, aquelas pessoas que negociam aqueles grandes contratos, há pessoas com capacidade para ler, sabe? Aquelas grandes empresas trazem uma pilha de advogados, metade daquelas delegações são advogados, que escrevem aquelas cláusulas naquelas linhas muito pequenas, que precisa de... É verdade. Este é um se não temos capacidade, não temos como negociar, mas por que se forma benéfica para o país? Por que o país não pondera, não espera, ou não capacita as pessoas? Nós não precisamos de estar a entregar tudo o que a gente tem, a sensação que a gente tem como cidadão. Eu, pessoalmente, fico às vezes com a sensação de que nós só estamos a entregar, estamos a assinar, mas o objetivo não é só assinar grandes contratos, depois vir aqui a fazer conferências de imprensa e dizer, pronto, já assinamos, já demos, mas demos, concedemos, o que é que ganhamos? Ainda ninguém veio dizer aos moçambicanos que, olha, sabem, aquele contrato bilionário que nós fizemos, o lucro agora está aqui, estamos a ver, porque... Não é preciso, eu acho que neste momento o mais importante não é assinar grandes contratos. O mais importante é que qual é a capacidade que nós temos como moçambicanos de ver esses contratos, exatamente ver essas cláusulas que assinamos com muita atenção. É verdade. E tirar proveito. E tirar proveito, porque eles já perceberam que estamos num país em que está um ministro, por exemplo, não é um ministro que tem que ficar à frente. São os técnicos, mas temos esses técnicos, temos esta capacidade de ver aquelas cláusulas pequeninas, as cláusulas de adesão, às vezes, que tu, às vezes nem te apercebes, mas assinas uma coisa, já aderiste. São essas coisas questões que nós precisamos ver. Então, eu penso que Moçambique tem muita capacidade de poder gerir-se. E nós já estamos a mostrar muita resiliência. Aliás, nós somos um povo resiliente. É verdade que somos um povo muito resiliente, já resistimos a muitas coisas e estamos a continuar a resistir. Então, eu penso que é só uma questão do governo, o Estado moçambicano, sentar e prestar atenção. E também terem atenção de que grandes contratos, não precisamos de andar a assinar contratos. Eu acho que é muito triste, nós achamos que nós estamos a entregar este país de bandeja. E não precisamos de fazer essas coisas.
É verdade que são contratos de longo prazo, são contratos milionários, são contratos, mas precisamos, de facto, esta é a minha pergunta, precisamos de continuar a dizer que estamos a assinar, estamos a dar, estamos a entregar. Qual é a nossa capacidade de poder monitorar, de poder controlar mesmo os próprios retornos? Qual é a capacidade que nós temos? A Sasol, eu insisto na Sasol, que é um dos casos que eu muito conheço, que estão a continuar a tirar o nosso gás a bruto, precisam. Agora, na semana passada, vi que a empresa que está a explorar, a extrair o carvão, diz que perdeu, ganhou não sei quantos milhões, não sei o quê. Mas quem controla isso em termos reais, se nós estamos a exportar tudo a bruto, quem é que controla essas coisas? Eu penso que alguns dados, algumas estatísticas não são realistas. Muito bem, vamos falando de estatísticas. As estatísticas que devem não estar muito boas são das linhas aéreas de Moçambique, que esta semana teve que ter alguns problemas de voos devido a problemas no abastecimento, neste caso, das suas aeronaves. Alguns voos terão sido cancelados ou, de certa maneira, suspenso. Isto porquê? Porque, de acordo com o comunicado das linhas aéreas de Moçambique, a BP, que é a fornecedora, neste caso, da companhia de bandeiras de Moçambique, teve problemas em termos de estoque e as linhas aéreas de Moçambique teve que recorrer à Puma. A Puma dizia para as linhas aéreas de Moçambique: eu só abasteço se tiver cash. Se tiver, neste caso, dinheiro na hora. As linhas aéreas de Moçambique avançaram que nenhuma companhia do mundo consegue sobreviver ou operar numa situação como esta, em que tem de pagar cash assim que efetivamente tiver que abastecer as suas aeronaves. Vou começar consigo em relação a este assunto, mais uma vez, particularmente porque estes problemas da LM são antigos e vêm se repetindo ano após ano. E quando temos uma companhia de bandeira a ser colocada praticamente em xeque com uma gasolineira a dizer que eu não vou abastecer as suas aeronaves sem que me dê dinheiro, estamos aqui a falar de problemas sérios de confiança. Como é que podemos analisar e o que é que sugere efetivamente essa situação da LM? Bom, para mim duas questões aqui são importantes. Primeiro, a crise de combustíveis em Moçambique, neste momento, se há a resposta a isso, vai nos também posicionar. E também se há ruptura de estoque. Não haver crise, se há ruptura de estoque. Porque a olho nu não há nada que mostre haver problemas de combustível ou esta ruptura de estoque. E o provedor natural, pelo menos o que dá a entender, portanto, o comunicado da LM, é uma empresa. E esta empresa escusa-se, vamos lá assim dizer, a fornecer, passa para uma outra que não sei até que ponto tem um relacionamento com a LM. E ela, penso que é natural que queira perceber como é que este relacionamento vai começar e vai evoluir. Portanto, do quanto de combustível, quais são as perspectivas de pagamento. Portanto, não sei se punhamos aqui que é um problema de confiança ou íamos dizer como é que esta relação está a começar. Porque temos que perceber o que é que está a acontecer com o fornecedor natural da LM. Porque se já há problemas lá com aquele fornecedor... Mas também temos que tomar consideração, porque a peça que nós passamos de reportagem também dizia, porque nós falamos com um representante da direção da BP que não quis revelar o seu nome, mas disse que nós não temos problemas de combustível. É esse o ponto. E o comunicado da LM dizia que a BP está com problemas de combustível. É esse o ponto. Há problemas de combustível, há ruptura de estoque. Se as respostas forem não, fica claro qual é o problema. Mas o estranho é que a BP diz que tem combustível, a LM diz que a BP não tem combustível. E a Puma aparece a fornecer combustível mediante o pagamento na hora. Então isto revelador. Se eu sou sua amiga, não é? E eu sei que não está bem financeiramente
e, entretanto, pede-me emprestado 10 mil meticais. Atenção, pede-me emprestado e diz-me que vai, portanto, devolver-me próxima segunda-feira. Mas eu sei que você não está bem. Eu vou dizer que não tenho 10 mil meticais e vou lhe passar para a Artemisa, que eventualmente não tenha esta informação. A Artemisa vai também fazer o seu trabalho. Portanto, eu penso que o que está aqui claro é que a nossa companhia de bandeira precisa ser repensada. E repensar não é nada de extraordinário e não me parece que sejam soluções muito complicadas ou de outro mundo. O problema da LM é meramente de gestão, é meramente econômico. É preciso olhar para a LM como uma empresa e dizer até que ponto ela é sustentável. Qual é o core business? Qual é a essência da LM? Voar, interligação. Tem aviões? Em que condições estão estes aviões? Quantos aviões são? Por um lado. Pessoal para fazer toda a assistência a estes aviões. Qual é, tanto em números, quantos recursos temos na LM? Qual é a massa salarial da LM? Quantas pessoas estão lá e o que fazem? Portanto, é preciso perguntas simples. A ideia é percebemos se a empresa é sustentável ou não. Olha, para este caso, eu poderia até dizer que podemos olhar para os manuais de gestão e aquelas teorias elementares. Quantas pessoas estão ali na LM? Qual seria o fundo de salário, por exemplo, para aquelas pessoas? Para quantos aviões? Porque a LM tem um core business. Esse. Quantos aviões tem? Depois vamos dizer, faz sentido. Se uma empresa tem 2, 3, 4 aviões, destes 4 aviões, 2 não voam, de onde é que há de vir o dinheiro? Subsídios do Estado. Vamos dizer que vamos ver o Estado vai subsidiar este mesmo Estado que está a fazer toda uma engenharia para financiar as suas contas correntes, para manter salários, portanto, dos funcionários públicos. Estaria em condições de aguentar, portanto, não, há algumas coisas aqui que são básicas. Portanto, eu penso que as respostas para a questão da LM são subejamente conhecidas. E é chegada a hora de se olhar e com muita, mas muita honestidade, ver o que é possível fazer, o que é que não se pode fazer. Um avião não vai levantar voo sem combustível. Já temos a BP na situação em que não fornece combustível. Temos a Puma, eu não sabia que temos uma empresa aqui, uma petrolífera chamada Puma, deve ser um novo provedor, não quer se meter com ela. Daqui a nada vamos dizer que não há combustível para... Temos noção de qual é o impacto de uma notícia dessas, quais são as consequências. Portanto, é possível resolver-se o problema, mas precisa de coragem. Coragem, aliás, eu lembro-me que uma altura que o Presidente visitou várias empresas, o Ministro dos Transportes e Comunicações depois pronunciou-se sobre as medidas comerciais que seriam tomadas, e sim, a resposta é mesmo essa. É preciso tomar medidas comercialmente agressivas e arrojadas para tornar a LM comercialmente atrativa, porque ela precisa de se sustentar, ela precisa de produzir para si mesma. 5 aviões, 3 inteira não vão produzir para pagar a sua manutenção, para manter, por exemplo, o conforto que se pretende em bordo e, acima de tudo, para pagar salários a 500, 600, 700 pessoas. É preciso claramente redimensionar a LM, é preciso claramente abrir, dizemos sempre que o nosso mercado está aberto. Então, é preciso fazer esses provedores, fazer as outras companhias encontrarem motivos para convergir para Moçambique e acharem que as suas operações aqui vão ser comercialmente atrativas. Então, primeiro, é preciso resolver esta questão. É urgente, para a partir daí poder-se pensar comercialmente o que mais se pode fazer. Mas uma decisão de racionalizar a LM e torná-la comercialmente apetecível é imediata. Artemisa, como é que olha para esse problema que se verifica na LM de abastecimento de combustível? LM é um problema antigo, muito sério. Já tivemos vários debates aqui neste painel sobre a questão da LM. A LM precisa de se reeditar, na verdade, porque a crise da LM não é só do combustível, a crise da LM é estrutural.
A LAM tem muitos problemas, por exemplo, a minha colega estava agora a mencionar a questão do pessoal. Eles têm muita gente, faz o quê? Então, há muitos problemas que a LAM precisa de fazer um repensamento, precisa de se redimensionar, precisa de fazer um afunilamento daquilo que é a estrutura da LAM. Não tem aviões para voar, mas não há nenhum trabalho interno, não sei se há, pelo menos não é visível, um trabalho interno que mostre que a LAM está-se a reestruturar, a LAM... Olha, é verdade que há muita gente que já tem muitos anos de serviço, mas cria um plano Marshall de indemnização, como é que se diz? Gradual. Gradual. Mas a LAM precisa, de facto, de se reeditar, no sentido de que a crise é muito profunda, é muito mais do que o combustível. É verdade, a crise da LAM é muito mais do que o combustível. O combustível é, sim, a gota d'água. Depois também essas contradições, a LAM diz que não está a dever, depois a BP diz que... A BP nem se pronuncia, o que disse a BP é que perguntem a LAM. Então, é como quem diz, nós somos amigos, eu não quero manchar as nossas relações. A BP assumiu que não tem problema de ruptura de estoque. Não tem problemas de ruptura de estoque. O que não converge com o que a LAM disse em relação à BP. A BP está a ser um bom companheiro, porque não quer detonar a LAM, porque podia dizer sim, o LAM está mentindo. Mas nós perguntamos à BP. Exatamente. É por vocês têm problema de estoque? Não existe problema de estoque. É por isso que eu estou a dizer que a BP está a ser um bom companheiro. Não quer detonar a LAM, não quer envergonhar, não quer expor, não quer lavar a roupa na estrada. Estão a dizer que não, pergunta a BP, como quem diz, nós não queremos falar dos problemas da LAM. Pergunta a LAM, é por isso que eles deram essa resposta. Mas o que disseram anteriormente é que nós não estamos em crise. Então, a LAM está a recorrer ao Puma, Puma diz que ok, queremos pronto pagamento. É que esta questão também é contraditória em relação àquilo que o Ministro dos Transportes e Comunicações disse. Ele disse, e a peça passou no Jornal da Noite, que efetivamente o problema se deveu ao atraso de uma embarcação. Então, isso também quase que vai ao encontro daquilo que efetivamente a LAM terá dito. Mas nada parecido com o que a BP assumiu. No sentido de que nós não temos problema de ruptura. Acho que é isso que eu estou a dizer. A crise da LAM, o problema da LAM é muito mais profundo. E depois também penso que, olha, é preciso assumirem os problemas. O ministro disse aquilo, eu nem estou surpreendida que o ministro tenha dito. É assim, passam a vida a pôr paninhos, como é que se diz na minha língua, diz que sacietar, a ajeitar. Ela está a ser ajeitada e já está a ser ajeitada há muitos anos. Não é culpa deste ministro, não é culpa do passado, nem do passado, nem do passado. A LAM está em crise, na verdade, há muitos anos. E pelo que estou a ver, essa crise, essa dívida de combustível é muito grande. Como é que vai buscar esse... Claro que vai buscar do nosso erário. E as nossas crises, os nossos problemas aumentam, porque também esse é o problema. O Estado está a sustentar muitas empresas públicas que, de facto, não estão a render absolutamente. Então, mas que, entretanto, continua a subsidiá-las, continua a haver um boneco que se põe a ar quando o ar começa a baixar, né? Então, se está assim de pé, o ar começa a baixar, já começa a não ficar bem de pé, porque já não tem ar suficiente para ficar de pé. Então é a mesma coisa que acontece a muitas empresas públicas. O Estado está a subsidiá-las, mas que elas já não têm capacidade de... Mas é uma contradição, quer dizer, está em crise, mas o custo das viagens aéreas é aquele custo exorbitante. Uma das coisas que já também conversamos sobre isso é, por exemplo, abrir as portas para que haja competição, haja outras companhias. Falou-se tanto, até porque estávamos... Mas aí, Artemisa, vamos ser sérios que houve um concurso público aberto. E há também companhias que foram apuradas.
Estas companhias é que têm que começar a operar. Mas por que não operam? Agora a pergunta é essa. Alguma coisa não está certa. Estas companhias é que devem dizer qual é a dificuldade Por que estão a ter exemplo, de uma operar. delas que eu vi, que até tinha ficado muito satisfeita, é a Emirates. A Emirates tem muito bons serviços. Serviços bons e baratos. Tinha ouvido que é uma das empresas concorrentes. Por que não entrou? Por que não está a entrar? Mas nós temos a Ethiopian Airways, que praticamente ganhou para operar em todas as rotas em que está a operar a LAM, até aquelas em que a LAM não está a operar, tanto até hoje ainda não iniciou com as suas operações. A minha pergunta é, por que não entraram ainda? Significa que há algum problema, há algum entrave? E são estes problemas mesmo, esses entraves, que estão a matar a LAM. Eu não sei, eu não quero especular, mas estou a dizer que se já houve, pareceu do jeito que o processo estava a andar, ou pelo menos a informação que vinham-nos sendo dada, é que as coisas estavam a andar e estavam a bom porto. Mas de repente houve um silêncio total, nenhuma das empresas foi, aliás, entrou, não sei se foram apuradas, porque não nos disseram quais foram os resultados do concurso. Não acredito que chumbaram. Chumbaram por quê? Porque internacionalmente são empresas muito saudáveis. A Ethiopian Airways é uma das empresas muito fortes, é uma das poucas empresas nacionais, porque a Ethiopian Airways é uma empresa nacional, com capital nacional, meramente nacional. Se tem internacional é muito pouco, mas que está a sustentar-se. Inclusive, a Ethiopian Airways está a construir novos aeroportos. Tu chegas a Addis Abeba, eles estão a expandir o aeroporto de Addis Abeba, que eu já passei lá muitas vezes. Tu chegas, já há alas novas. Portanto, é uma empresa sustentável. Bem ou mal está-se a sustentar, então. Não entra uma Ethiopian Airways, não entra uma Emirates, que é uma empresa, que é uma companhia que tem bons serviços, baratos. Tu voas para a Europa, aquilo que tu pagas daqui para a Europa é a mesma coisa que pagas daqui para Nampula. Não é ridículo isso? Eu acho que a LAM está a ser matada de morte muito certa por certas pessoas, politicamente, eu não sei de facto qual é o interesse em continuar. Politicamente? Eu acho que sim, eu acho que a LAM é um problema político, na minha ótica. Desculpa qualquer coisa, mas eu acho que a LAM é um problema político, porque não é possível tu manteres uma empresa em crise por tantos anos. Alguma coisa tinha que ser feita. Então, uma das coisas que tinha que ter ser feita e deve ser feita é esta ajuda, é trazer outras empresas a operar, é trazer outros recursos. Então, é rentabilizar a empresa. Então, há muitas medidas que precisam ser tomadas para que a LAM volte a reerguer-se, porque assim como está cada vez a afundar-se. Tem esta empresa FastJet que entrou, mas eu não sei até quanto tempo é que a FastJet vai durar, não é? Não também sei. Parece um pouco com os problemas que a própria LAM... Tem muitos problemas também, acho que eles têm muitos problemas de comunicação, não sei se vai resistir tanto. E acho que a FastJet não tem tanta musculatura, por exemplo, como uma Ethiopian Airways, como a Emirates. Então, vão buscar essas grandes empresas. Qual é o problema para abrirem? E isso ia permitir que abrissem novos caminhos, novas rotas e lançassem Moçambique mais para fora. Porque isso também vai permitir que Moçambique consiga se lançar no mercado de turismo. Seja mais competitivo. Seja mais competitivo, exatamente, mais conhecido. Então, porque as rotas comerciais das companhias lançam os países. Portanto, a pessoa quer vir para Moçambique, sabe que a maneira mais fácil não é ir primeiro para a Europa, depois ir para Joanesburgo. É muito complicado. Exato. Muito bem. A gente está aqui a falar muito da questão da sustentabilidade da LAM, mas tem esta questão das tarifas, nesse caso, os preços, os custos dos voos serem muito altos. É a questão dos custos de operações. E aqui eu se calhar alargaria o debate. Por que as outras empresas, algumas de reputação inegável, em qualquer parte do mundo, são referência, por que elas não vêm para Moçambique? De fato, vimos que sempre foi dito que o espaço aéreo está aberto. Houve um concurso e, de fato, apareceram algumas empresas, concorreram e ganharam. A questão é, por que não estão hoje a voar? Se calhar, porque nós assumimos que a LAM pode
ter 750 trabalhadores, 5 aviões e conseguir cobrir Maputo, Cabo Delgado, do norte a sul do país. E isso é diferente, por exemplo, de como funciona uma Emirates, que está aqui a falar a Artemisa. Portanto, os custos de operações de qualquer companhia que viesse a Moçambique, o que é que seriam exatamente? Trabalharia com a LAM, faria as mesmas rotas. É preciso perceber muito bem por que estas companhias não vêm para Moçambique. É lógico, não é negócio, não é sustentável. Nós hoje estamos a olhar para a LAM. Se calhar, para nós, a única forma de sustentar um negócio é naquela forma da LAM. Provavelmente tem que se repensar isto. E eu acredito que claramente tem que se repensar. Uma Emirates a vir para Moçambique é para fazer o quê? Pegar um daqueles Boeings, fazer Maputo Beira, 45 minutos a queimar combustível. Mas se nós dissermos que é um hub, que temos aeroportos, se calhar a ideia que se tinha para Nacal, de um hub internacional, pode funcionar. Por que não abrimos isto? Por que não há... Há aqui muito mais. Eu penso que a situação da LAM não se esgota em 30 minutos de debate. É algo muito profundo e, para mim, a solução é puramente de gestão, é puramente econômica. É preciso olhar para a LAM como empresa comercial. Não é política como a Artemisa avança. Eu vejo, para mim, uma empresa é um problema de rentabilidade, de sustentabilidade. Eu, pessoalmente, só vou dizer que faço este negócio se eu puder encontrar algo que me mantém no negócio. Eu, pessoalmente. É assim que eu vejo economia. Portanto, por mais que decisões que existam, se não é negócio, não é empresa. Não pode ser empresa. Então, há uma visão comercial ali que tem que ser imposta. E acho que isso já não se pode negociar, tem que ser imposta. É preciso desafiar a LAM a se tornar comercial. Isso é para ontem. É preciso desafiar os gestores da LAM a olharem para aquilo como um negócio dos gestores, deles. Eles têm que assumir que aquela empresa tem que ser pensada, tem que ser planificada, tem que ser primeiro estruturada como um negócio deles. Eles têm que imaginar que é dinheiro deles, que é posto ali todos os dias e aquele dinheiro tem que render. Portanto, dizer que vamos sair daqui para Cabo Delgado, às vezes, vamos ser honestos, já entramos para os voos da LAM, estão 3 pessoas. 3 pessoas. Mas quando viemos para esses debates, nós dissemos que não, o que falta. Mas eu já viajei. Mas também 3 pessoas, porque bilhetes custam 21. Então, se custassem 10, 11, se calhar estaria cheio. É isto que eu digo, temos que repensar, temos que olhar e dizer o que é possível fazer para tornar... E aí responderia a pergunta da Artemisa. Por que a Etiópia não vem? Por que a Emirates não vem? Porque se os custos de operação da Emirates, portanto, o que significaria uma Emirates vir a Moçambique é praticar os preços que estão a ser praticados hoje, porque ao mesmo tempo, a Artemisa também falou aqui da FastJet, os preços não são muito diferentes da LAM. Portanto, devia ser concorrência. Por que não é? Também os serviços não são exclusivos. Há aqui muitos fatores que têm que ser postos na mesa para se tomar uma decisão comercial, uma decisão que olhe com cunho puramente de isto é negócio e como é que vamos fazer para continuar a ser negócio por muito tempo. Porque de outro jeito, vamos continuar a debater, a falar e as crises vão suceder-se. Muito bem, vamos olhar rapidamente para o último tema que tem a ver com a questão das delegações de universidades ilegais, segundo uma reportagem que foi feita pela STV e também pelo jornal O País. 28 delegações funcionam de forma irregular em Moçambique. Falo de delegações de instituições de ensino superior, não têm alvarás ou têm problemas do ponto de vista de falta de equipamento ou de bibliotecas, ou de falta de laboratório, falta de professores qualificados para que efetivamente possam dar aulas nessas mesmas universidades. Eu vou dar apenas 2 minutos para cada uma das minhas convidadas, porque a minha realização diz que o tempo realmente já se foi. Mas como é que podemos analisar, Artemisa, começo consigo, podemos analisar essas constatações que foram feitas pela inspeção
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em relação a universidades que funcionam de forma irregular há mais de 5 anos? Não, eu só queria só dar uma chegazinha do que a minha colega Essita estava a dizer, que as companhias, em relação ainda à LAM, as companhias que entrassem as Emirates não era para fazer Maputo, Cabo Delgado, não sei o quê, era para abrir as portas para o mundo. Imagina para vir para a Europa, para vir da Europa para Moçambique. Tens sempre que passar da África do Sul, porque não tens rotas diretas, por exemplo, de Londres, Maputo, Paris, Maputo. Essas companhias tinham que fazer essas rotas e não se concentrarem necessariamente em Maputo, Cabo Delgado ou Maputo. Em rotas domésticas. Em rotas domésticas. Eu penso que era este o grande ganho. Então, penso que a visão, na verdade, de se fazer o concurso não é fazer as rotas domésticas que a LAM está a fazer. É abrir as portas para o mundo. Porque, e também, se quiserem fazer as rotas domésticas, podem fazer, mas e praticar preços que não são os mesmos preços que a LAM. Então, isso vai derrubar completamente a LAM. Voltando para esta questão das universidades, a questão das universidades, da escola, do ensino privado, é uma questão muito séria, porque é preciso que o Estado, de facto, preste atenção, primeiro ao próprio nível de ensino, aquilo que se ensina em algumas universidades, que deixa de duvidar. Agora até ouvi os estudantes de uma das faculdades da Politécnica reclamar que estão agora no 4º ano, a universidade diz que tem que fazer exatamente tem que fazer à distância. Como é que eu me matriculo para fazer um curso sentado, de repente estão-me a dizer que tenho que fazer o curso à distância? Então, isto é uma delas. A outra questão é que o Estado tem que fazer repensamento em muitas coisas do que está a ser o ensino privado em Moçambique. O ensino superior privado. O ensino superior privado. O que é que está a ser? Parece que só está a drenar pessoas, mas a qualidade não está a ser... Então, tinha que começar por aí. A expansão ao ensino superior privado. Não no sentido de controlar, mas no sentido de garantir que aquilo que se ensina nas universidades privadas é aquilo que é de valor. Porque há muita concorrência entre elas, mas se formos a ver, muitas delas não têm muito de substância. E agora, essa coisa de estarem ilegais, não sei, acho que pode ser um ruído entre... Porque se as sedes estão legalizadas, o que é que acontece então com as suas sucursais? Não sei, que há condições que devem ser criadas nas delegações. Nas delegações, exatamente. Então, mas isto também volta-se para o Estado outra vez. Qual é a capacidade que o Estado tem de poder controlar estas universidades? Quando eles querem abrir delegações, como é que abrem? Então, significa que cada universidade quer abrir uma delegação, chega numa província, abre a delegação. Então, qual é o controle? Qual é a capacidade que o Estado está a ter de monitorar essas universidades? Não no sentido, repito, de controlar, porque o mercado tem que estar livre, mas no sentido de criar regras de jogo. Não pode ser que as universidades queiram fazer e façam. Esta coloca a situação também no sentido de fiscalização do Estado. Acabou criando essa situação de 28 unidades universitárias com problemas com a lei ou irregulares. Sim, eu não conseguia aferir quais eram as universidades, então não posso categoricamente falar de privadas versus públicas. São, portanto, delegações de universidades. Vejo aqui uma questão de expansão. Penso que essas instituições perceberam que é preciso ir para além de Maputo, se calhar das grandes capitais, das grandes cidades, e tentaram expandir. Hoje, de fato, temos delegações em sítios que há 5 anos, se calhar, eram impensáveis, e até administrar cursos, qualquer coisa diferente. Portanto, acho que esta procura, ou esta grande procura e pressão que foi feita pelas universidades, acabou se levando a uma situação em que houve mais pernas, correu-se muito, e não se acautelaram questões primárias. Portanto, criar condições, primeiro, para funcionar. 2 exemplos básicos, por exemplo, uma instituição, que foi em Inhambane, funcionou, aliás, esta também da reportagem que passou ontem da Zambésia, que também funcionaram, tinham um número muito reduzido de estudantes. Portanto, o
Que estudo foi feito para aferir a necessidade de ministrar aquele curso, especialmente naquele local? Portanto, em princípio, básica de procura-oferta. É preciso ir por onde há procura. Portanto, se não há demanda, foram ali, tanto não... Acho que pensou-se, houve uma altura que todo mundo, era o discurso da moda, que é preciso descongestionar para além de Maputo, para além das principais cidades, o discurso da unidade nacional. Portanto, vamos lá criar condições para todos os moçambicanos poderem ter acesso à educação. Pois, mas a educação não é só 4 paredes, é muito mais do que isto. Portanto, se as delegações, os edifícios não estão legalizados, pergunto-me que condições há lá. Tem laboratórios, tem bibliotecas, portanto, há muito mais. Portanto, corremos o risco de dizer que ter boas estatísticas, lançamos muitos formados para o mercado, mas as condições em que estas pessoas estão a ser formadas deixam muito a desejar. Portanto, se a inspeção já detectou esta situação e agora veio com mão dura, portanto, no sentido de que é preciso regularizar, espero eu que não fique só pelos alvarás. É preciso que a inspeção vá mais a fundo, vá aferir as condições reais para o processo de ensino-aprendizagem ocorrer a contento. Porque o que nós queremos, acima de tudo, é pessoas, portanto, pessoas formadas com qualidade e que possam dignificar, inclusive, o nome das instituições dos quais carregam os certificados. Muito obrigado, Esta Segaúca. Muito obrigado, Artemisa Franco. Agradecemos também a si, caro telespectador. Chegamos ao fim de mais um programa Opinião no Feminino. Nós voltamos para a semana com mais propostas de debate para si. Até lá, fique bem.